Seja muito bem-vindo a mais um episódio Boas Histórias. Este episódio vai trazer uma história extremamente significativa, uma história inspiradora e que você vai com certeza se conectar com essa pessoa, muito importante para a Boa Visão Imóveis, muito importante para o mercado imobiliário. Você que ainda não nos segue, aproveite, vai lá, segue o nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E, já de antemão, eu vou dizer para você que essa pessoa é uma pessoa que traz consigo uma essência, uma garra, uma determinação extraordinária. Então, estamos aqui com a Laiane. Alguns chamam de Joselina, mas nós aqui carinhosamente chamamos de Laiane e a Laiane é conhecida no mercado imobiliário como Laiane. Seja bem-vindo, Laiane. Isso aí. Obrigada, Ronaldo. Obrigada pela oportunidade de poder participar aqui do podcast, né? E estamos aí para contar boas histórias. Isso aí. Seja muito bem-vindo, então. Laiane, assim, o nosso objetivo aqui é conectar a tua história com a tua trajetória. E por que dessa decisão de hoje se tornar uma corretora de imóveis de sucesso aqui em Chapecó? Eu sei que a maioria das pessoas que estão nos assistindo aí não sabem da onde que a Laiane veio, qual a trajetória profissional da Laiane, enfim. Mas eu quero deixar que você conte essa história. Então, quem é a Laiane? E pode ficar à vontade, o microfone é teu, vamos lá, vamos bater um papo. Então, eu sou a Laiane, né? E Joselina também. Eu fui registrada, vou falar sobre o meu nome, né? O meu nome é Joselina, de registro, Joselina, mas eu fui registrada já grande, né? Grande não, que ainda não cresci. E ela é bem assim aqui, viu? Ela faz a alegria da galera aqui. E daí, no dia do meu registro de nascimento, a minha tia teve a brilhante ideia, vamos mudar o nome da Laiane, vamos colocar Joselina, porque eu tenho irmãs que é Joselita e Josilene. E daí ela quis que o meu nome fosse Joselina, e então foi mudado o meu nome. E aí depois, daí começaram a chamar de Laiane ou não? Sim, todos já me chamavam de Laiane, porque o meu nome era para ser Laiane. Ah, sim, tá explicado. E essa história ela tá contando inédita aqui, porque eu não sabia dessa história. Eu achei que era um apelido carinhoso que tinham colocado na Laiane, mas então era para ser Laiane. E aí foi mudado no registro. Sim, foi mudado no dia. Mas a data do teu nascimento, não? Não. Não? Acertou? Eu acho que sim. Que bom, então, Laiane. Então, Laiane, da onde que você veio e parou em Chapecó? Eu sei que você é de lá do Nordeste, mas eu quero que você conte a tua trajetória aí. Bom, eu sou de Balsas, Maranhão, né? Balsas não tem aquele famoso lá, o Manuel Gomes, não é? Manuel Gomes. É de Balsas, né? Sim. Olha só, ó, vizinha do Manuel Gomes. Sim. Olha só que legal. Vizinha de bairro, inclusive. Ele mora no bairro da minha mãe, né? E eu morava, né, no bairro vizinho. Mas eu nunca tive, assim, conhecimento, assim, pessoalmente com ele. Mas somos da mesma cidade, sim. Que legal, que legal. Então, como foi a tua trajetória aí, Laiane? Fica à vontade. O microfone é teu. Bom, a minha trajetória, eu sou de Balsas, né? Sou natural de lá mesmo. Saí algumas vezes da cidade, voltei, né? A minha família, ela é toda de empreendedores, né? As minhas tias, a minha mãe, todas sempre teve comércio. E eu não podia ser diferente, né? A fruta não cai longe do pé, né? Não cai longe do pé. Só vem parar longe, né? Longe do pé no ponto de vista do direcionamento, né? Mas assim, hoje você está longinho de Balsas. Hoje eu estou longe de Balsas. Adoro a minha cidade, amo de coração. Quem sabe um dia, né? Posso até voltar. Não, Laiane, fica por aqui mesmo. Fica aí por Chapecó. O pessoal te ama. Os clientes já estão acostumados contigo. Então é melhor ficar por aí. Mas então, conta aí a tua trajetória, Laiane. Assim, como eu falei antes, né? Nós somos de famílias de empreendedores. Então, eu sempre trabalhei com vendas, né? E a minha irmã tinha um restaurante do lado de uma empresa grande, né, que é a Bung Alimentos.
E ali começou eu trabalhar com vendas. Eu já trabalhava com ela, com as minhas tias, em atendimento, né? Em restaurante e tudo. E uma pessoa me disse, por que você não começa a vender cosméticos? Venda Jequiti. Jequiti. E eu comecei a minha venda com Jequiti. E um dia eu fiz pedido, né? E começava a ter a pronta entrega. E como a minha irmã tinha restaurante, tinha dificuldade, às vezes, não tinha Pix nessa época, né? Tudo era dinheiro, então tinha uma dificuldade, às vezes, por troco, né? Então eu fui trocar um dinheiro que a minha irmã precisava para troco e eu tinha meus produtos no baú da minha Bis. E fui no posto, e daí eu não levava bolsa, levava dentro do baú, né? Coloquei o dinheiro e quando eu abri, uma pessoa viu aquele monte de sabonete, de cosmético dentro do baú da minha Bis e disse, você vende sabonete? E daí eu disse, sim, eu vendo sabonete. Quanto que é o sabonete? Daí eu vendi para ele, fiz aquela venda ali. Daí já me despertou aquela ideia de que ali eu conseguiria fazer vendas ali, não somente no restaurante da minha irmã. E daí eu comecei a fazer pedido e comecei a vender, só que eu vendia pouco, tipo, fazia um pedido e vendia. E daí um dia chegou um vendedor de roupas, né, no restaurante da minha irmã, e daí ele chegou vendendo camisas masculinas. E ele chegou e vendeu aquelas camisas rapidinho ali, as camisas de R$35. E daí começou a chegar mais pessoas pedindo daquele homem, que é aquela informação, né? Comprou de quem, né? Então, comprei ali no restaurante da Luzia, ali tem um homem que está vendendo as camisas. E daí o homem vendeu as camisas dele e foi embora. E aí você viu outra oportunidade. Eu vi uma outra oportunidade. Olha e daí chegaram e pediram, onde que está o homem das camisas? Eu fui e disse, ele já foi embora, mas se você quiser eu vou buscar umas camisas para você. Daí ele pediu, mas como você vai conseguir? Eu disse, eu tenho uma tia que tem uma loja, então eu vou lá buscar. Mas na verdade eu fui na loja do 10 comprar umas camisas para vender. Olha. Porque... Que legal, Laiane. Isso é empreendedorismo. Porque era as mesmas camisas, praticamente, o mesmo material. Eram as camisas boas, até por o preço que ele estava vendendo. E daí eu fui, fiz a primeira compra. Eu disse, se você quiser, eu vou buscar. Você quer quantas? E ele disse, eu quero 4. E daí eu fui lá e eu trouxe mais de 4. E já vendi. E fui vendendo e fui comprando. E fui vendendo e fui comprando. E daí eu sentada ali na frente do restaurante ali da minha irmã, eu olhei para aquela porta, que era o quarto dela, praticamente, que dava acesso à casa dentro que ela morava e atendia ali, que lá no Maranhão é assim. Tem lugares que você reside e no mesmo ponto do comércio, né? E daí eu disse, Luzia, eu acho que aqui a gente consegue fazer uma loja. E ela disse, tu é doida? Daí eu disse, sim, eu acho que aqui a gente consegue fazer uma loja. Se tu me aluga, eu te pago o aluguel e eu abro uma lojinha aí pra mim. E isso aconteceu, foi tudo muito rápido, eu não pensei muito e fui no Pernambuco fazer compra de roupas e já enchi aquele espaço ali de roupas e comecei a vender. Então a minha vida, tipo, eu me desgarrei das minhas tias e me desgarrei da minha irmã também ali, naquele momento ali. Comecei a trabalhar para mim mesma. Certo. Daí ali eu já fiz as minhas compras e comprava, vendia, até que chegou o ponto em que a minha irmã precisou desocupar o ponto ali, porque não era dela, ela teve que entregar o ponto. E até ali eu já tinha conseguido comprar o meu carrinho, né? Que eu tinha uma Bis, já tinha conseguido comprar o meu carro e comecei a colocar os meus produtos no carro e ir vender no posto onde eu comecei, onde eu fui trocar o dinheiro, onde a pessoa teve um interesse nos sabonetes, né? E eu fiquei por 6 anos vendendo ali. Olha só que interessante, Laiane. E nessa época, você também vendia cosmético, daí você mudou só vestimento? Daí só roupas? Comecei a vender mais dali. Antes eu já comecei a vender Natura, Boticário e Avon, de cosméticos. E comecei a investir nas roupas também. Porque as roupas também davam... Mais lucro. Mas roupas. Também na loja do 10 vendia 35. Mais é 100%. Bah, que negocião. Que legal, Laiane. E aí ficou... Esses 6 anos ali te serviram de experiência para você também
E o próximo passo depois dali? Eu quis mais que isso, né? Ali quando ficava, tipo, fraca as vendas, eu enchia meu carro de produtos e ia vender nas cidades vizinhas, onde tinha um fluxo maior de pessoas, então eu ia vender lá. Eu não conseguia ficar parada quando as coisas não andam, tipo, vamos mudar então de ponto ou de estratégia, vamos mudar. E daí, nesse meio que eu fiquei ali, esses 6 anos, eu atendi o meu marido ali, que é o meu marido hoje. Ah, foi ali onde conheceu, como é que é, fala o Príncipe Encantado. Sim, foi ali. Que legal, Laine, que legal. Quando eu já estava ali, uns 3 anos e pouco ali, ele foi ali, eu não lembro dele, ele que Isso no conta. posto lá, né? Isso, era um posto de gasolina no PetroSoja. Fazer a propaganda do PetroSoja agora. Onde ali ele teve ali, fez uma compra comigo e foi embora. Eu não lembro, né? Foi ele que conta depois. E depois ele foi lá e eu tava lá de novo. Depois de 3 anos, ele foi lá e eu tava lá. Daí ali a gente começou a conversar. Começamos a ter uma amizade, começamos a nos conhecer melhor. Certo. E daí ele me convidou para vir para cá, para Maravilha na época, né? Sim, sim. Eu me mudei para Maravilha. Ele me convidou e daí eu não queria vir, na verdade, né? Eu nunca tive pensamento de sair da minha cidade, assim. Eu tinha pensamento de continuar ali, porque ali eu gosto, né, da minha cidade, é onde a gente tem a família. Sim. Então, tudo que a gente muda, sempre tive medo, assim, de sair de perto da família, no caso. Mas eu saí dali e moramos em Maravilha e viemos morar em Chapecó. Certo. E olha só, o que ela... Ó a história, gente, que existe, tudo existe um porquê, né, Lene? Sim. De um sabonete, a Laiane fez o pé de meia, comprou um carrinho, já estava evoluindo, porque já estava regionalmente conhecida. Sim. Aí conquistou o marido, que até hoje, né, é o esposo da Laiane, uma pessoa fantástica. Eu vi poucas vezes, mas já conversamos algumas vezes, né, o carinho que ele tem por ti, você tem por ele, então, assim, a gente sente isso. E aí a Laiane para em Chapecó, na maior cidade do oeste de Santa Catarina. Sim. E aí, Laiane, assim, a partir daí? A partir daí foi só alegria. Ah, que legal. Que Chapecó, viu, gente, assim, quem tá olhando de fora e quem tá curtindo de outros lugares, Chapecó é diferente, né, Laiane? Sim. Chapecó é uma cidade amiga, uma cidade acolhedora, uma cidade empreendedora, uma cidade que tem muita oportunidade, né? Sim. E, assim, aqui só não cresce quem não quer, né? Quem quiser ficar em casa, fica em casa, mas quem quer crescer, quem quer evoluir, quem quer ganhar dinheiro, aqui em Chapecó é um local, dentre outros, obviamente, mas assim, aqui é um local privilegiado, né? Sim. E conta aí, então. Eu sei que você, aqui em Chapecó, você, como você falou, só alegria, mas teve o tempo de você também realizar o sonho da tua casa própria, que também se conecta com aquilo que você hoje exerce de missão no mercado. Como é que foi essa trajetória daí? Foi logo depois que chegou ou não? Eu vim para cá, teve uma oportunidade da gente montar um café em uma loja de material de construção aqui em Chapecó. Eu vim para cá, que a minha filha já fazia faculdade aqui, então ela vinha e voltava todos os dias de ônibus, né, para Maravilha. E daí, conversando com meu marido, eu disse, nós moramos de aluguel. Então, independente de ser aqui ou em Chapecó, vai ser melhor em Chapecó devido ao custo, né? Que a minha filha tinha que vir e voltar todos os dias. E daí eu vim, tive essa oportunidade, né? Com a minha prima, conseguiu ali para mim no café. Um café ali na loja de material de construção. E ali logo veio a pandemia e eu tive que fechar o café. E voltei a viajar com meu marido. Meu marido, ele é motorista, né? Continua viajando, ele é caminhoneiro, né? E aí você começou a viajar com ele? Eu comecei a viajar com ele e vender os meus produtos. Continuei vendendo meus produtos. Claro. Empreendedora, né, gente? Não tem, né? Não existe. Como é que vai largar daquilo que é a paixão, né? Sim. Não tem. Tem muitas pessoas que me conhecem, né? Eu sou conhecida muito como a mulher do perfume. Ó! E o meu marido também. É o marido da mulher do perfume. Então, onde eu já chegava com a minha sacolinha e saía vender. Não tinha...
se nós estávamos na fila ou se ele estava para carregar ou descarregar, eu sempre pegava minha sacolinha e enchia de produtos e saía vender. Eu não conseguia ficar só viajando sem, vamos dizer que sem fazer nada, né? Sim. Eu não consigo ficar sem trabalhar, nunca gostei, sempre tive alguma ocupação. E eu gosto, sempre trabalhei com vendas, então a venda para mim é tudo. E aí depois? Então, fez as viagens com o esposo, mas depois parou. Sim, daí eu na loja de material de construção me despertou aquele interesse em ser uma corretora de imóveis. E daí eu conversei com meu marido, ele disse, se você quer, só que daí eu guardei essa ideia, guardei por 2 anos. E daí eu pensei, eu disse, eu acho que eu vou alterar minha carteira. Eu tinha vontade também de eu dirigir o caminhão, sabe? De eu alterar minha carteira. E daí eu falei pra ele, o que tu acha de alterar minha carteira? Daí ele disse, você não pensou antes de ser corretora de imóveis? Porque daí eu teria que viajar só, né? Daí ele preferiu que eu fosse corretora do que eu... Às vezes ele vai para um lado, você vai para o outro. Sim. Como que vocês iam se encontrar daí, né? Sim. E daí eu iniciei o curso, só que, tipo, eu não queria parar de viajar, mas eu queria começar a trabalhar. E daí a gente já estava no planejamento de conquistar a nossa casa própria. Sempre foi esse. Eu não morava de aluguel na minha cidade, eu tinha minha casa. Então, quando eu vim para cá, que eu comecei a morar de aluguel, a gente sente, assim, que não é tão satisfatório quanto você tá na sua casa, você ter o seu lar próprio. Tudo muda na vida da gente, até a convivência, tudo muda, é tudo diferente na sua própria casa, né? A satisfação que a gente tem é incomparável. E você tá morando de aluguel. E ali a gente já começou o planejamento de ter a nossa casa. Só que nesse meio tempo eu tive muitas decepções, sabe? Não sei se eu posso falar isso, Claro, mas... viu? Aqui, na verdade, aqui é um livro aberto. Pode, fica à vontade. Eu tive uma experiência muito ruim em atendimento com corretores, né? Eu fui atendida por vários. Eu fui aquela cliente que nenhum corretor deseja ter. Aquela que pesquisa por tudo. Sim, mas é o certo, Laiane, é o certo. Quando o cliente pesquisa, quando o cliente questiona, é aquilo que hoje nós vivenciamos, experienciamos na prática. Sim. É o melhor cliente, não é? Sim. É aquele cliente que não fica com dúvida na compra, é um cliente que você consegue esclarecer de uma forma que ele entende, né? Então, é isso aí. E aí, buscou bastante? Busquei bastante, fui atendida por vários. Inclusive, já cheguei a ter atendimento onde eu olhava assim e o corretor olhava no relógio como quem diz, meu Deus, estou perdendo meu tempo com essa cliente. E eu ainda não tinha encontrado algo que me encantasse. Algo que eu me sentisse segura, que eu me sentisse bem. Ainda não tinha rolado sentimento para me dizer assim, é aqui que eu quero, é aqui que é o meu lar, aqui que vai ser a minha casa. Eu ainda não tinha encontrado isso, então ali eu já senti uma necessidade. Então, quando eu decidi a ser corretora mesmo, concluir o meu curso e atuar, eu pensei, eu não quero que os meus clientes tenham comigo a experiência que eu tive com alguns. Então, isso eu levei para mim, sabe? E eu tento sempre nos meus atendimentos, não vou dizer que não erro, que errar é humano, né? Sim, sim. Mas eu sempre tento dar o meu melhor. Em tudo, em todas as questões, e não deixar o cliente com dúvidas. E tentar sempre fazer o melhor para o cliente, né? Porque nada é mais tão gratificante do que a gente ver a satisfação de um cliente. Então, era essa satisfação que eu buscava. Eu queria algo que brilhasse e que eu me sentisse segura. Imagina, eu cheguei a olhar um terreno, eu disse, é esse o terreno aqui, vamos comprar esse aqui, e depois o corretor não me responder mais, porque ele já tinha vendido para outro, porque ele achava que eu estava segura com ele, ela vai comprar comigo, então... Isso é uma situação muito desagradável, me colocando no lugar de cliente, né? Então, são essas situações que eu não quero passar para frente jamais, porque eu não quero que os meus clientes tenham essa mesma experiência que eu tive. Que legal, Laiane. Isso é uma visão de uma corretora de sucesso, é uma visão de uma corretora atual no mercado, né? Porque foi o tempo de atender o cliente e tirar pedido, né? Hoje você precisa encantar o cliente, você precisa entender para atender o cliente. E tudo que você passou, Laiane, dentro desse processo da compra, hoje, você olhando para esse processo que você passou da busca, da procura, do planejamento,
Hoje você pode dizer, valeu a pena? Valeu a pena. Hoje tem o teu canto, tem o teu lar. Eu digo que foi a venda mais fácil que o corretor fez, foi a minha. Porque eu já tinha andado por tudo, já tinha pesquisado bastante, né? E o corretor só disse, esse aqui é o terreno. E daí eu olhei pro meu marido, eu disse, a gente já estava... Eu viajava, né? Então não tinha muito tempo para ficar. Eu procurava muito pela internet, né? Não fazia o corretor ir me levar, não. Eu procurava informações pela internet. Quando eu vi que era algo que realmente me interessava, como o que acontece hoje, né? Daí eu marcava a visita. E daí, quando ele apresentou o terreno é esse, eu disse, então, vamos comprar esse. Então, hoje eu sinto a emoção que ele sentiu aquele dia. E assim, você comprou o terreno e daí você fez a casa... Fez aquisição de terreno e construção? Terreno e construção, sim. Através do financiamento habitacional? Sim, através do financiamento habitacional. Inclusive, assim, ó, antes, como eu não tinha experiência, eu não tinha entendimento, algumas pessoas me diziam assim, você vai comprar, você vai passar 30 anos pagando. Não é assim, você não vai passar 30 anos pagando. Você que decide, que define ali o prazo do seu financiamento. Nós pegamos, sim, um prazo de 30 anos, mas hoje, graças a Deus, nós não temos 30 anos para pagar. Nós não temos 30 anos para quitar. Então, dentro das condições de cada pessoa, você pode fazer o seu planejamento e decidir o prazo do seu financiamento. E dentro desse processo, Laiane, assim, eu sei que essa é uma das modalidades, né, de financiamento habitacional. Qual que foi a principal dificuldade em você estar procurando um imóvel? Bom, você viajava bastante, enfim. E aí, qual que foi a principal dificuldade em relação a fazer... Na época, eles fizeram uma análise de crédito antecipada para você ou foi feito depois da compra do terreno? É que assim, ó, inclusive é uma pergunta bem importante, porque hoje nós estamos no prazo ali da declaração do imposto de renda, né? Sim. Então, sempre que eu apresentava somente a folha do meu marido, eu já tinha ali vamos que dizer, que não tinha muita importância no mercado mais, porque só a folha do meu marido não tinha o poder de aquisição do que nós buscávamos. Só que eu ainda não tinha encontrado uma pessoa que pudesse me orientar e falar, você... autônoma, você pode fazer a sua declaração de imposto de renda e com isso você juntar a renda com seu esposo, ter uma renda maior para ter uma aquisição maior, né? Dependendo da necessidade de cada um. No caso da nossa necessidade. Daí eu fui orientada, né, a fazer a declaração de imposto de renda, que inclusive eu quero falar para as pessoas que são autônomas, né, que não desistam dos seus sonhos, porque você é autônomo, você não tem uma folha de pagamento, mas você é trabalhador e você pode sim fazer a sua declaração de imposto de renda e assim você comprovar a sua renda e ter o seu imóvel. Vamos ampliar esse leque, Laiane. Eu acho que é importante. A Laiane traz um assunto aqui extremamente relevante, um assunto que a maioria das pessoas tem essa dúvida, né? Se eu posso ou não comprar um imóvel. Então, o primeiro passo até está nos nossos stories aí, Reels, né? Uma gravação que a gente fez em relação à questão de mito e verdade, em relação à simulação e uma avaliação de crédito. É importante, hoje nós temos a Leal Assessoria aqui no grupo que dá todo o suporte, né, para toda a equipe nossa e também para o mercado, né, como um todo. Mas em especial, nós aqui, a Boa Visão, tem dentro de todos os seus parceiros especialista em intermediação de imóvel através do financiamento habitacional. Então, tudo que você tiver de dúvida em relação a como comprar um imóvel que utilize financiamento habitacional, e eu vou chamar aqui a atenção para essas pessoas que estão nos ouvindo através do nosso Spotify ou através aqui do YouTube ou Instagram, que procure a Laiane. A Laiane tem uma experiência já vivida, já experienciou isso na prática, sabe como funciona e pode ajudar você a entender melhor esse processo. De certa forma, transformar ele num fardo mais leve, né, Laiane? Porque essa é a nossa missão, né? Sim. Fazer com que a intermediação do imóvel ela seja mais leve. Sim. Eu sempre digo que a imobiliária, muitos julgam como vendedora. O corretor, vendedor, não é. Nós somos intermediadores, nós somos consultores de um processo de aquisição.
Quem vende é aquele detentor do imóvel. Esse sim é o vendedor. Sim. Nós intermediamos a negociação. E nessa intermediação, é importante que o cliente se sinta seguro, né? E é onde que a Laiane buscou, durante tempo, né, um imóvel que brilhasse, que fizesse sentido para vocês, encontrou esse imóvel e passou por um processo de financiamento. Então, nada mais do que uma pessoa como essa, profissional como a Laiane, para fazer você adquirir seu imóvel. Terminando aqui a minha introdução e a minha intromissão aqui na história da Laiane, mas é importante dizer que quando pedirem para você, será que você pode comprar casa própria? Sim, você pode. Só que você precisa encontrar as pessoas certas para te orientar, né? Então, só para fazer um adendo aqui da Laiane, até também para chamar atenção para as pessoas também, né, se atentar que é um momento ideal para se fazer uma declaração de imposto de renda, que todo mundo pode comprar desde que tenha orientação clara, né? Isso aí. E nós corretores, nós não somos só para vender, né? Nós temos a missão de ir atrás, buscar e fazer acontecer, fazer realizar realmente aquele sonho do cliente. Aquele sonho com sucesso, realmente, né? Para aquele sonho não se tornar um pesadelo e você não ficar bem decepcionado em várias buscas que você possa estar indo sem solução ali para o seu caso. Cada caso é específico, né? Eu, inclusive, atendi um cliente que ele entrava no site e fazia simulações. Então, ele já tinha sido atendido por um corretor em dezembro, né? Que falou para ele a mesma situação que eu. Ele é autônomo, no caso, né? Não comprovava a renda em folha e o corretor disse para ele que eles não conseguiriam comprar. E quando eu mandei a simulação para ele, ele disse, não, Laiane, já vi que nós não vamos conseguir, porque essa simulação eu também sei fazer. Eu disse, já ia falar o nome do cliente, mas não vou falar. Eu disse, essa não, essa é diferente, essa fui eu que fiz e eu sou especialista em financiamento habitacional e essa eu te garanto que essa aqui você vai conseguir o sonho da casa própria. Inclusive, semana passada já entreguei a chave para ele. Olha que bacana. E eu falei, vocês não estavam acreditando, né? Vocês precisam procurar pessoas que têm entendimento, pessoas especialistas, porque vender, existe muitos vendedores, mas você tem que saber de quem você está comprando e se você está realmente ali em uma negociação que vai ter sucesso. Olha só, eu tenho um dado importante aqui, Laiane. Isso é estatístico, tá? Isso eu ouvi de vários profissionais, inclusive vou mandar um abraço aqui para o meu amigo, o neurotrainer Felipe Borba, que sempre nos acompanha. A Laiane vai ter o prazer de conhecer ele em breve, um cara que nos desenvolveu como pessoa, como profissional. E dentre uma dos cursos de treinamentos que eu fiz com ele, ele falava o seguinte, que 95% das pessoas, isso na época, não sei hoje o dado atualizado, estatístico, mas eu acredito que se mantenha o mesmo, 95% das pessoas não gostam de vendedores e 5% delas são vendedores, né? Então, é uma brincadeira levada a séria, mas dentro do ponto de vista, se você olhar assim, eu quero brincar um pouquinho mais, mas falando sério. 95% das pessoas que compram no mercado de Chapecó não gostam de vendedores e 5% delas compram conosco, né? Compro porque nós somos especialistas. Sim, né? Exatamente. E temos a missão de fazer acontecer o negócio. Exato. Laiane, eu quero te pedir uma questão que é importante, eu acredito que para quem está nos acompanhando, a Laiane, ela sempre falou aqui que sempre teve essa veia empreendedora, que trabalhou sempre com vendas, enfim. Mas você falou que decidiu, através do momento que estava trabalhando ali na empresa, material de construção, se tornar uma corretora. Mas a gente sabe que para se tornar corretora, hoje eu acredito que você tem essa leitura um pouco mais aprimorada, de que muitos pensam que ser corretor de imóvel é simplesmente fazer o curso e entrar na profissão, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa percepção que você tinha antes e a percepção que você tem agora, né? Se você puder falar um pouquinho disso, é importante para quem está nos ouvindo e também aqueles corretores que, eu não dei certo nessa profissão, vou me tornar corretor de imóvel, vou ganhar dinheiro que nem água. Não é bem assim, mas eu quero ver a tua percepção. Não é bem assim.
Em tudo que você for fazer, independente de você ser um corretor ou não, você tem que ter amor àquilo que você faz. Porque quando você faz aquilo que você gosta, aquilo que você tem amor, aquilo ali, você faz com sucesso. O sucesso, o que eu vou dizer? O sucesso nem sempre é quando você fecha uma venda. Não, nem sempre é isso. Ótimo. O sucesso é quando você tem aquela satisfação de que você fez aquilo e que mesmo que aquela venda não aconteceu, mas você deu o seu melhor. Você passou por a vida de alguém que você deixou um pouquinho de coisas boas. Embora que você não pode pensar que, eu vou ser corretor para vender e ganhar dinheiro. Não é assim. Tudo você tem que ter amor àquilo que você faz para você ter realmente o sucesso, chegar no sucesso e ser uma pessoa realizada naquilo que você faz. Porque tudo que você for fazer, se você não tiver amor, não tiver um cuidado, você não consegue. E assim, você tem que ter um preparo mental mesmo, você tem que ter, porque nem todos os clientes que você vai atender, você vai vender, não é assim, não pense que você atendeu 10 clientes e você vai vender, não é assim. Você também pode não vender hoje, mas amanhã você pode vender, mas o importante é que você dê uma informação certa para aquele cliente, tenha certeza daquilo que você está passando para aquele cliente não ir para casa e guardar aquela informação e por conta de uma informação que você deu errado ou que você não deu a ele guardar o sonho dele numa caixinha. Porque o sonho da casa própria, todos nós temos, todos os brasileiros, o sonho do brasileiro é ter a casa própria, né? Então, é isso que eu digo. Se você tem a vontade, se dedique, estude, se prepare, porque se você gosta daquilo que você faz, faça com sucesso, faça com prazer, faça com alegria, que vai dar certo. Olha só que rico isso que a Laiane traz aqui em relação à questão do sucesso. A Laiane é fantástico, assim, eu acho que eu às vezes me arrepia isso porque o sucesso para muitas pessoas é você ter dinheiro na conta, é você andar de carro do ano, é você ter uma casa legal. E no fundo não é isso. Não. Né? Ou no fundo, assim, eu passei por esse processo de entendimento sobre o sucesso. Hoje, o sucesso para mim é aquilo que se fala. Você precisa gostar daquilo que faz. Isso. Né? Você precisa ter amor por aquilo que faz, porque aí você não trabalha, você se diverte dentro de uma profissão, de uma missão que você exerce, e você automaticamente, a consequência, obviamente, é você ser remunerado por aquilo. Isso. Mas ele não é relacionado à questão do bem patrimonial ou do dinheiro, né? Então, por isso que isso é muito significativo. E aí vai um recado para todos os corretores que pensam dessa forma, né, Laiane? Eu acho que isso é significativo falar que enquanto você pensa na comissão, enquanto você pensa no dinheiro, o dinheiro ganha velocidade. O cliente percebe isso na hora. Agora, quando você pensa em relação a você atender o cliente de uma forma em que ele se sente satisfeito com o teu trabalho, como a Leane falou, daqui a um pouco você não vai fechar agora a venda, mas você deu uma orientação clara, avivou o processo do sonho dele da casa própria, que é o maior sonho do brasileiro. Pode me questionar, eu concordo contigo, Leane, não tem casa própria hoje. Quem não sonha, olha, eu acho que não é o maior sonho. Né? Então, você precisa fazer esse avivamento do sonho do cliente, que amanhã ou depois ele vai comprar de ti. Sim, talvez aquele momento não é o momento certo, né? E aí tem um detalhe que a gente fala sempre aqui, qual que é o melhor momento de compra? E aí eu vou fazer uma pergunta para a Laiane. Vários clientes perguntam para a Laiane, várias pessoas perguntam, qual que é o melhor momento, Laiane, de comprar um imóvel em Chapecó, principalmente? O melhor momento é agora. Olha só. O melhor momento é agora. Você pode se planejar, né, para comprar, mas eu não tenho entrada, não tenho dinheiro agora para comprar. Mas você já pode se planejando comprando na planta. Mas eu não gostaria de um apartamento, eu gostaria de uma casa. O apartamento ele tem mais facilidade, o apartamento é a entrada da sua casa amanhã.
Porque tem pessoas que gostam do apartamento, outros gostam de casas. Mas o apartamento, você tem aquela facilidade toda e automaticamente você já está fazendo um planejamento, porque você vai pagando a sua parcela ali que você nem sente, você parcela a sua entrada, daqui a pouco você está dentro do seu imóvel ali, que você pode decidir a vender e você ganhou na valorização dele e mais aquela entrada que você pagou parcelada, você vai ter ela toda à vista, porque o imóvel pronto, geralmente a entrada é à vista, então você vai vender e já vai receber. Daí sim você vai para aquela casa grande, aquela que você sonha, você vai comprar o apartamento, mas você não precisa deixar de sonhar com a sua casa. Claro, é um passo. É um passo, é o primeiro, não quer dizer que vai ser o único. Exatamente. Olha só, isso eu quero. Hoje eu até estava acompanhando aí nas redes sociais um podcast também, eu não vou recordar agora qual que é o podcast que eu vi, mas o que ele falava em relação à questão da importância de você observar e olhar para o imóvel na planta como uma porta de entrada para você realizar o sonho maior, né? Com certeza. Que hoje, um exemplo, o imóvel na planta hoje, no Minha Casa Minha Vida, financia 80%, até 80%, depende da renda do cliente. Mas você consegue parcelar os 20%, ou pode usar FGTS, enfim, depende da situação, e isso é uma coisa que eu vou deixar para você questionar a Laiane, e a Laiane vai te responder. Mas o que eu quero dizer em que você não investe o 100% do imóvel para ter a valorização que o total do imóvel te proporciona, né? Sim. Se eu investir, por exemplo, 10% de entrada, ou eu parcelei toda a entrada, os 20%, por mais que eu parcelei esses 20%, o valor do imóvel ele está correspondendo ao 100% do imóvel. Logo, tem muitos investidores que pensam, não, eu vou aplicar que vai me dar mais retorno. Engano seu. E a gente pode dialogar aqui, pode marcar um podcast em relação para nós discutir isso. Porque, olha só, se eu quero aplicar 220 mil reais, que é o caso do faixa 2 do Minha Casa Minha Vida aqui. Se é para mim ter uma remuneração 220, eu tenho que aplicar os 220 dentro de uma aplicação, certo? E o imóvel eu compro por 20% desse valor, mas eu ganho sobre os 220. Olha que mágico isso. Sim. Né? Então, se nós for olhar, e a resposta da Laiane sempre vai ser essa, com toda certeza, porque qual o melhor momento de compra? É agora. É agora. É agora. Se você deixar para comprar daqui a um ano, você vai pagar 8 ou 10%, em média, aqui em Chapecó, mais ou menos, né? Em torno de 10%, 22 mil reais a mais. Então, 221 apartamento, mais 22, 242. Aí você olha para, será que eu consigo guardar 22 mil durante o ano? E detalhe, não é só os 22, é os 20% que é sobre o imóvel que você deixou de comprar ali atrás. Então, essa conta, eu vou pedir para você, nós vamos deixar o contato da Laiane na bio aqui desse podcast, para você chamar a Laiane, para você entender melhor como funciona esse processo e, assim, não deixe de dar o primeiro passo, né, Laiane? Eu acho que é muito significativo. Com certeza. Com certeza. E não guarde o seu dinheiro. O dinheiro desvaloriza, né? Desvaloriza. Tipo, tem investidores, por exemplo, que pode pensar assim, eu vou colocar meu dinheiro em investimento ali em 2 anos, tá? Você vai investir 220 mil. E daqui 2 anos, o que vai valer esses 220 mil? Né? Os imóveis vai ter aumento e daí hoje você consegue comprar um imóvel novo com 220 mil, mas daqui 2 anos você vai ter esse imóvel de 220 mil para você comprar? Mas aqui nem sonho nós vamos viver isso em Chapecó, porque desde quando eu iniciei no mercado imobiliário, há 15 anos atrás, um pouquinho mais, eu nunca vi um imóvel perder valor. Não. Aí eu tive uma reunião, não vou precisar a data aqui, mas foi o final do ano passado, em que um parceiro meu, um colega, um amigo meu, disse, Ronaldo, perdi dinheiro comprando aquele imóvel. Aí eu disse para eles, mas quem te assessorou? Quem te colocou esse imóvel para você, vamos dizer assim, entender que era um bom investimento? Eu comprei, me falaram que era um bom investimento. Eu disse, não. Para você adquirir um imóvel, para você investir um imóvel, você precisa também consultar pessoas que têm experiência. Sim. Que não estão ali somente para te vender, para ganhar comissão e amanhã, né, muito obrigado para você.
Você precisa entender que tem que ter alguém, né? Eu digo que o corretor de imóveis é a mesma coisa que o médico, você tem que ter um de confiança. Sim, é Você verdade. precisa ter um de confiança, É né? verdade. E a gente aqui na Boa Visão Imóveis, a nossa equipe é uma equipe que a gente trabalha, né, com muita resiliência, com muita dedicação para a gente transformar os clientes em indicadores e também fiéis, clientes recorrentes, né? Sim, com certeza. E isso é prova disso que a maioria dos nossos negócios que acontecem no mês são indicação de clientes que já compraram conosco. Né? Eu vou falar nesse podcast, a gente não está livre, né, disso, mas assim, nós, de 10 anos de história que nós vamos fazer agora no final do ano, nós não temos uma ação na justiça de um cliente. E nem vamos Né? ter. E nem vamos ter, se Deus quiser. A gente não está livre, né? Pode Sim. ter um entendimento diferente, mas o que eu quero dizer com isso? É que a gente cuida do nosso cliente. Nós cuidamos do nosso cliente, nós cuidamos das consultoras que são parceiras nossas. Nós cuidamos do negócio em si. Então, por isso que nós não fizemos nenhum contrato sem uma análise de crédito antecipada. Exatamente. Né? Isso é importante para o cliente. Então, já vai o recado aí, simulação não é a mesma coisa que aprovação, né, Laiane? Não, não é. Fale um pouquinho sobre isso. Não é, e você que tem o hábito ali de entrar no sistema ali, ficar no site, no sistema não, no site, e fazer algumas simulações, você tem que ter um especialista para te orientar. Que nem eu falei antes desse meu cliente, que ele fazia isso, né? E você precisa ter alguém para te orientar, porque aquilo que você está fazendo às vezes pode prejudicar você mesmo. Vai estar fazendo algo que você não sabe, você vai guardar aquilo ali, eu não vou conseguir, quando na verdade você já poderia estar em negociação e daqui a pouco já realizando o seu sonho. E afastando o sonho. Afastando, né, o sonho cada vez mais e a valorização vindo, os imóveis tendo aumento e você ali guardado e não conseguiu botar para fora, né? E nem procurou alguém especialista ali para estar te orientando. Olha só, eu lembrei de uma coisa agora aqui que é uma pessoa que eu conheço, não posso dizer o nome, senão eu apanho em casa, né? Mas assim, qualquer coisa que dá. Eu tô com uma dorzinha de cabeça. Vai lá no tio Google, pesquisa lá o que é bom para dor de cabeça. Às vezes, isso que a Laiane está falando, o Google ele vai pegar uma referência do todo. A simulação é uma referência do todo. Mas é no entendimento do cliente que um profissional ele vai entender a melhor modalidade de financiamento, se as regras que são estabelecidas pelaquela modalidade você se enquadra. Né? Então, é nesse entendimento que você vai conseguir ter uma leitura exata daquilo que ele pode, né, que o cliente pode comprar, o cliente pode contar, né, de financiamento. Porque tem algumas modalidades, né? Nós temos o SBPE, que é o fundo do SBPE Poupança, e tem o FGTS, que é Minha Casa Minha Vida e Procotista, né? Sim. Então, é importante que as pessoas tenham essa leitura aqui. Daqui a um pouco eu vou lançar uns dados lá que é mais ou menos, até renda bruta, renda líquida. Às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. O que é renda líquida, o que é renda bruta? E já com um especialista, no caso a Laiane, vai saber ter orientado de uma forma extremamente... Com certeza. Né, consolidado para você dizer, eu vou deixar de pagar aluguel. Isso aí, precisa só ter vontade e entrar em contato. É isso aí. Laiane, eu sei que dentro do mercado, o mercado de Chapecó é um mercado bastante competitivo, né? E esse é um mercado que traz consigo uma exigência em que nós, como corretores de imóveis, no mercado, nós temos que estar se atualizando cada vez mais. Sempre está atualizado com as informações, sempre está atualizado com as novidades, com as mudanças, né, dos programas, enfim. Hoje, aqui na empresa, a gente tem uma rotina de treinamentos, tem uma rotina de troca de informações, de conhecimento. A gente tem a Leal aqui que dá um suporte todos os dias, a todo momento, a toda hora. O Valmir, que sempre nos acompanha aí, não tem hora para responder, Não. né? Mas a gente sabe que cada vez mais o mercado exige do profissional. O que a Laiane pensa em relação ao futuro, né, do mercado imobiliário?
O futuro do mercado imobiliário é brilhante, né? Como que eu vou falar? Dentro da perspectiva de crescimento de Chapecó, a gente sabe que nós vamos ter um crescimento aí, conforme o presidente do Sinduscol nos passou, e está nas redes sociais e circulando, nós temos um investimento hoje de 10 bilhões na construção civil em Chapecó. E nós temos um ingresso populacional aqui em Chapecó de em torno de 3% sobre a população que já existente, então fica em torno de 7 mil e poucas pessoas, né? Isso dividindo em 3, dá um total de 2 mil e poucas famílias por ano chegam em Chapecó. Fora aquelas que têm a necessidade de estar saindo da casa dos pais, quer comprar o seu imóvel, separou, tem que comprar cada um o seu, né? Ou casou, vai comprar o seu imóvel, enfim, fora essa demanda. Então, na minha percepção, aí nós temos aí uma demanda de uns 4 mil, mais ou menos, aproximadamente 4 mil e poucos negócios que acontecem por ano. Então, basicamente, nessa perspectiva, o que você espera do mercado imobiliário aí para frente como profissional? Aí? Como profissional, a Chapecó é a cidade que mais cresce no oeste catarinense, né? Então, investir em imóveis é investir sem medo de errar. Então, independente de ser para morar ou para investir, se você tem ali condições de sair do aluguel, de investir, o mercado imobiliário é o investimento onde você só tem a ganhar. Mais seguro. É o mais seguro. E hoje, assim, o que você orientaria o cliente que pensa em esperar? Não espere. Não espere. Tem uma leitura de que vai ter valorização aí dos imóveis nos próximos meses? Sim, com certeza, sempre tem, né? Os imóveis estão sempre aumentando. Então, eu não consigo ter a entrada toda. Entre em contato conosco, que nós parcelamos a sua entrada. Eu não posso pagar esse mês, eu vou pagar mês que vem. Tudo bem, você vai começar a pagar mês que vem. Ajustamos da melhor forma possível para o cliente. Como ficar bom para o cliente, vai ficar bom para nós também, porque a satisfação do cliente é a nossa. Então, se ficou bom para o cliente, com certeza para nós vai ficar. Então, não fique com dúvida, eu quero só fazer uma simulação, eu quero tirar algumas dúvidas, marque um horário, nos chame ali e venham conversar conosco, que vocês vão estar começando pelo caminho certo. Entrar em contato conosco é o primeiro passo do sucesso. É o primeiro passo. Olha só, gente, mas assim, é só aqui com a Boa Visão, vocês vão ter essa assessoria completa. A gente pega na mão, né, Laiane? Sim, com certeza. Todo o percurso para você não ter problema, não ter informações equivocadas, que ali na frente vai dar uma dor de cabeça. Sim. Enfim, então, nós temos o caminho. Sim, né? O caminho com segurança. Com certeza. Né? E o melhor imóvel, vamos dizer assim, mas o melhor imóvel? O melhor imóvel é aquele que você consegue comprar. Exato. Aquele que vai te tirar do aluguel, né? Aquele que você pode chamar de seu. Exato. Aquele é o melhor imóvel para você. Exato. E sempre pense assim, que o primeiro, ele é só o primeiro. Ele não quer dizer que vai ser o único. Aquele primeiro é a chave para o próximo. Basta você acreditar e se esforçar, né? Que tudo tem que ter um esforço, tudo tem que ter um empenho. Coloca na ponta do lápis ali, esse eu preciso, esse eu não preciso. Estou comprando porque eu quero, estou comprando porque eu preciso. Quando você pensa assim, você consegue. Se você for ver, muitas famílias hoje compram muitas coisas que talvez poderia passar sem, né? E Exato. Guardar ali a sua parcelinha da sua entrada. E adquirir o seu imóvel. Porque quando a gente tem um compromisso, a gente honra, vai atrás, busca e faz acontecer, deixa de comprar ali e acaba pagando a sua parcela. Quando você não tem, às vezes acaba gastando, porque você já sabe que não tem um compromisso. Mas se você faz o compromisso, você consegue. Tem que ter uma prioridade, né, Laiane? Se você quiser ter a tua casa própria, você precisa, às vezes, deixar uma pizza a mais na semana de lado. Uma voltinha a mais que você deu, que aquela voltinha que te custou a tua ida para o trabalho. Tudo isso. E nós conversamos sobre isso, sobre um atendimento que você fez para um cliente, né, relacionado a isso. Sim. E assim, por isso que eu disse que a Laiane é diferenciada, assim, tem
uma forma de comunicação diferente e, assim, é direto. Às vezes não vai agradar o cliente. Por quê? Porque é verdadeiro, né? Sim. Aquilo que é falado é verdadeiro, porque não dá pra gente fazer como profissional o rodeio, né? Se eu preciso dar remédio para dor de cabeça, eu não Sim. posso dar remédio para o pé, depois para o joelho, depois para a barriga, depois para o pescoço, depois para a cabeça. Não, Sim. tem que ser direto, né? Eu acho que o tempo hoje é muito importante, significativo ao tempo que você traz uma transparência e uma retidão naquilo que você tem de conhecimento para passar para o cliente, né? Com certeza. Quanto mais enrola, aí é o cliente que está buscando imóvel. Assim, quanto mais você... Ah, será que vai dar? Eu acho que vai. Não, calma. Se tiver o acho, daqui um pouco não dá certo. Sim. Então, procure pessoas que sejam sinceras contigo, né? Com certeza. Que com digam certeza. o que precisa ser dito. Sim, às vezes você não está esperando escutar aquilo, mas aquilo te fez bem tu escutar aquilo, né? Exato. Porque você tem que ver qual a sua prioridade hoje. A minha prioridade é ter meu imóvel próprio. Então, vamos ver o que precisa deixar de lado ali para você estar conquistando. Que nada vem fácil. Não tem nada fácil. Tudo requer um sacrifício. Tudo requer ali vamos dizer ali que não um sacrifício, mas tudo você requer um planejamento, você Exato. pesar ali, eu posso pegar isso, eu não posso. Tem coisas que a gente passa sem. Sim. E que aquele que você passou sem vai fazer uma diferença no final do mês ali no seu orçamento, com toda certeza. Eu, quando eu tava Desculpa. Quando eu tava a gente planejando para comprar a nossa casa, meu Deus, eu nunca pedi uma pizza. A gente economizava o que podia, porque a nossa prioridade era a nossa casa. Não que você não possa pedir uma pizza, eu falo de Sim. mim porque eu sei que aquela pizza podia fazer uma diferença para mim, né? Sim. Então, eu sempre priorizei aquilo que eu realmente queria. E se eu tô naquele foco ali, não adianta, eu não vou virar pro lado. O meu foco é aquele e eu não vou mudar. É aquele foco ali que eu quero e eu luto para conseguir. Olha só que interessante, Lene. Só para também ajudar nessa reflexão, nós tivemos um podcast anterior aí hoje foi com a Jussara, e eu falava sobre a questão do foco e de você fazer aquilo que realmente precisa ser feito, né? E nós estávamos relacionando a questão da fé, né? A gente tem fé em Deus e pede saúde. Meu Deus, me dá saúde, me dá resiliência, me dá conhecimento, mas no fundo eu não faço daqui um pouco um exercício físico para cuidar do meu corpo, da minha saúde. Eu não leio um livro porque para buscar conhecimento. Eu não faço aquilo que precisa ser feito. Então eu peço, mas eu não faço a minha parte. Tem que fazer. Exato, e assim, isso é com o cliente. Você que está buscando aí realizar o sonho da casa própria, é muito importante, né? A receita, o caminho a gente tem. Nós temos o caminho. E a Laiane acabou de dizer que o melhor imóvel é aquele que você consegue comprar para sair do aluguel. É o melhor. certeza. Não adianta sonhar, eu sonho, eu quero comprar uma casa de 3 pisos, de 10 suítes, mas se você não começar do básico. Sim, com certeza. Primeiro você precisa eliminar o aluguel da tua vida. E nada contra quem compra para investir, porque é importante. Eu compro imóvel e alugo. Então, tem aquele que compra para morar e tem aquele que compra para quem quer pagar aluguel que não quer comprar. Então, o negócio imobiliário é assim. E tem né? aqueles que financiam para o outro pagar. Exatamente, exato. Olha só, muito bem colocado. Tem aqueles que financiam e que eu sou um cara que faço isso. Eu financio e aí eu alugo. Sim. E o aluguel paga a minha prestação. Vai pagar até aquele inquilino se planejar e adquirir o dele. Exatamente. Daí vai ter outros também. Você não vai deixar de alugar porque o seu inquilino conseguiu comprar. Vai ter outros, que cada um tem o seu momento. Exatamente. E aí você que quer ingressar nisso, vem aqui para a Boa Visão Imóveis que nós vamos sentar, eu, a Laiane e você. Nós vamos explicar como é que nós fizemos um investimento aqui, mas olha, com muita estratégia e de resultado. Isso aí. Né? E de resultado. Laiane, como passa rápido o tempo quando a conversa é boa, né? Sim, é verdade. Né? Nós falávamos antes fora do ar aqui, e nós falávamos que passava muito rápido.
né? E passa. Passa, né? verdade. Dá Passa. pra gente ficar aqui 2, 3 horas nós falando sobre as coisas que a gente gosta, a nossa profissão, as nossas histórias, enfim. Sim. E que, assim, vai ser pouco tempo ainda até a gente, né, concluir a nossa primeira etapa. Eu tenho certeza que vai ficar muitos assuntos ainda para uma próxima etapa, né, o segundo episódio, e no qual eu quero te convidar já de antemão para você estar aqui, né, num segundo episódio. Com certeza vai ter um colega teu aqui junto para a gente interagir, conversar, bater um papo, colocar os pontos de vista. Daqui a um pouco nem sempre os pontos de vista são iguais, são idênticos, mas assim, isso que enriquece um debate, enriquece, né, as informações. São diferentes, mas o objetivo é sempre o mesmo. Exatamente. Então, Laiane, assim, para a gente aí finalizar essa primeira etapa, nosso primeiro episódio, e olha, passou muito rápido. Eu quero que você deixe uma mensagem aí para as pessoas que você ama, para os seus clientes, para as pessoas que sonham em ter a casa própria. O microfone é teu a partir de agora, fica à vontade. Contigo. Se é para as pessoas que eu amo, então vou deixar para os meus filhos. Legal. Que tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu vivi até hoje foi pelos meus filhos. Que eu sinto muita gratidão. Sou uma mãe realizada, graças a Deus. Tenho 2 filhos maravilhosos, que é uma bênção na minha vida, né? Agradecer também pro meu marido, que sempre me deu apoio, sempre me deu força. Às vezes eu tô meio aqui, que a gente tem uns dias da gente que a gente tá meio aqui, mas ele nunca deixa a peteca cair. Legal. O apoio, a base. Sim, ele sempre tá me dando apoio, né? E assim, as pessoas que têm vontade, né, que têm um sonho ali de estar dentro da sua casa, de acordar todos os dias e acordar dentro da sua casa, eu sempre digo, não tem uma satisfação maior. É muito gratificante você viver isso. Então, coloque a Deus, né, os seus planos, consagre a Deus os seus planos e pode ter certeza, faça o planejamento que eles vão acontecer. E vai ser um dia muito feliz para você acordar todos os dias na sua casa, no seu lar, com a sua família, com toda certeza. E não tenha dúvidas, nos procure que nós estamos aqui para auxiliar no que for preciso. E nós, corretores, não somos só para vender, temos a missão de fazer acontecer o seu sonho. Que legal. Belíssima mensagem, Laiane. Isso que a gente precisa. Acho que a base nossa é a família. Né, a base que nos sustenta, que nos dá apoio, que nos dá aquele gás a mais que a gente precisa para a gente seguir em frente. A profissão, eu digo sempre que a profissão de corretor de imóvel é apenas uma legalização, Sim. mas nós, como corretor, a gente exerce uma missão de fato. E é um privilégio trabalhar com o maior sonho do brasileiro, que é a casa própria. Com certeza. Nós fazer aquilo que é o certo, que é aquilo que é o correto, enfim, para que as pessoas brilhem o olho e digam, valeu a pena aquele esforço, aquela pizza que eu deixei de comprar, aquele jogo que eu deixei de ir, né? Ou aquele churrasco que eu deixei de fazer, porque nada é maior do que você construir histórias de vida dentro do seu próprio lar. Isso é verdade. Né? Isso não tem preço. É algo que é extremamente significativo para as pessoas que vão estar aqui depois de nós, né? Porque quando você paga aluguel, você constrói uma história naquele local, daqui um pouco você está em outro local e tem uma rotatividade, né? Não é a mesma história, né? Agora, quando você tem o teu cantinho, independente do tamanho que seja o teu cantinho, mas que você possa chamar de seu, é muito significativo. Sim. Né? Muito importante. E eu quero deixar uma mensagem aqui para você que deseja ter a sua casa própria, que jamais desista dos sonhos, jamais desista. Lembre-se que primeiro você pode ter certeza que você pode comprar. Todo brasileiro pode ter sua casa própria. O que você precisa fazer? Buscar uma orientação correta, com pessoas corretas, com profissionais atualizados, com profissionais que estejam se profissionalizando cada vez mais para atender melhor e melhor o seu cliente. Né? Com certeza. E eu quero agradecer aqui, né, Laiane, por você disponibilizar teu tempo, contar a tua história aqui para a gente,
contar a história aí para... Esse podcast com certeza vai ganhar o Brasil inteiro. Vai chegar lá na tua cidade, as pessoas vão interagir, vão dizer que bom, que orgulho ter uma pessoa guerreira que foi lá para Chapecó e está realizando o sonho de muitas famílias e que um dia, daqui a um pouco, você tem a tua imobiliária lá no teu município. Quem sabe, né? E isso é algo que, assim, ó, você sabe que aqui você pode contar conosco, né? Sempre a Boa Visão Imóveis é essa empresa que é mais do que um CNPJ. Né? É verdade. Aqui o negócio é feito por pessoas, né? Uma empresa é feita por pessoas. Eu sempre digo que sem pessoas não existe empresa. Ela pode ter um registro lindo, um nome lindo, uma marca linda, mas se as pessoas não se sentir bem, não tem sentido nenhum. Isso é verdade. Né? Então, muito obrigado, Laiane. Eu que agradeço. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de poder fazer parte dessa equipe maravilhosa, né, que é uma equipe, como você mesmo fala, não é uma equipe, não é somente profissionalismo, aqui rola sentimento. Exato. Aqui tem amor, tem gratidão, gratidão a Deus. É uma empresa onde as pessoas falam em Deus, porque sem Deus nós não somos nada, né? Mas em muitas empresas a gente não vê tanto falar em Deus quanto aqui. E estar num ambiente onde as pessoas sentem gratidão é muito bom. Você sente uma paz, é entrar e sentir aquela paz, aquela harmonia, aquela coisa boa, aquilo que te dá energia. E mesmo que aquele dia não seja tão aquele dia que a gente... Aqui o sol não brilhe tanto, mas você chega aqui, você vai encontrar pessoas com energia positiva e que com certeza vai te contagiar e que faz a gente se sentir muito bem. Eu, graças a Deus, eu me sinto uma pessoa muito abençoada. Já passei por muitas coisas na minha vida, mas Deus sempre se fez presente na minha vida, nunca me desamparou. E eu me sinto realmente assim uma pessoa abençoada. Não por bens materiais, não, nada disso. Eu tenho só o suficiente para me viver e está tudo certo, mas por eu sentir a bondade de Deus na minha vida, a misericórdia de Deus na minha vida, que eu passei por momentos difíceis, né? Ultimamente em questão de saúde, mas graças a Deus foi mais uma vez que Deus provou que Ele é presente na minha vida. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, né? E agradecer por Ele me colocar em uma empresa que é aqui na Boa Visão Imóveis, onde as pessoas sentem gratidão a Deus. E isso é muito bom. Isso é muito bom, não. Isso é fundamental, é importante, é tudo. Porque sem gratidão, a gente as coisas não têm sentido. Quando você sente o sentimento verdadeiro de gratidão, você entende o que é realmente essa palavra quer dizer pra gente. E aqui a gente trabalha com 3 palavras, né, Laiane? Gratidão, alegria e comprometimento. Isso Gratidão aí. a Deus, primeiramente, né? Porque quando a gente acorda de manhã cedo, eu sempre digo que a gente tem o privilégio e a prova que Deus está cuidando de ti. Porque Ele te deu a oportunidade de você levantar de manhã cedo e fazer daquele dia um dia espetacular, um dia com alegria, um dia que você possa, com as tuas ações, aproximar-se dos teus objetivos, né? Então, a maior prova que Deus nos dá é a gente acordar de manhã cedo. Sim, com certeza. Né? E lógico que na vida a gente tem problemas, né? A gente passa por estresse, enfim, mas quando Deus está presente no dia a dia, o ambiente fica leve, a gente resolve as coisas com uma leveza extraordinária. E passa diferente. E passa diferente, com certeza. Laiane, muito obrigado mais uma vez. Foi muito bom conversar contigo aqui. É muito bom, né, ter a Laiane no nosso time. É muito bom ver a tua alegria, contagiar a todos. A gente sabe que quando você passou pelos os problemas, você nunca demonstrou isso e trouxe sempre a alegria acima de tudo. E isso é muito significativo. Então, só estando aqui, né, Laiane, para saber a energia que a gente tem aqui de todo o time. Mais uma vez, gente, os empreendedores que estão nos assistindo aqui, uma empresa não é feita de um CNPJ, de uma marca bonita. Uma empresa é feita de pessoas. Isso. E as pessoas que fazem a energia acontecer e as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Não é o CNPJ. O CNPJ é apenas uma estrutura legal para que as coisas funcionem. Sim, com certeza. Como é de praxe, pegar na mão, né, Laiane? Muito obrigado. Sucesso. Obrigada. Tá? Tamo junto.
E nos vimos aí em breve num próximo episódio que com certeza a Laiane vai contar aquelas histórias que ela deixou de contar hoje. Com certeza. Beleza, valeu, galera.